Deus, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler dos versos 3 a 5. 1 Pedro, capítulo 1, versos de número 3 ao número 5. O tema que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa noite é esperança em todo o tempo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a seguir. Eu leio na Nova Versão Internacional. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos os nossos corações diante de Ti, pedindo que Teu Espírito Santo nos ilumine por meio da Tua palavra. Faça isso para a glória do Teu nome. Amém. Como eu disse para os irmãos, eu gostaria de trabalhar esse tema, esperança em todo o tempo. Essa carta de Pedro é uma carta muito querida por mim. Ela é datada entre os anos 60 e 64 da era cristã, endereçada pelo apóstolo Pedro aos peregrinos dispersos, como você vai ler no verso 1 do capítulo 1. Essa preciosa e encorajadora mensagem tem como pano de fundo os acontecimentos em Roma, provavelmente por volta do ano 64, todos conhecem a história. Um incêndio de grandes proporções atingiu a capital do Império Romano. Claro que não é coincidência. As propriedades do imperador Nero e também de Tigelino, o chefe da guarda pretoriana, ficaram intactas. Nero então encontrou nos cristãos um bode expiatório para os demandos do seu reinado. Por exemplo, os cometidos contra um jovem de nome Esporo, um jovem com quem ele teve um relacionamento controverso depois da morte de sua mulher Popeia. Nero mandou castrá-lo e apresentou o vestido de mulher no seu palácio, porque cria que Esporo era uma reencarnação de sua esposa Popeia. Tácito, um historiador do segundo século, relata que Nero queimou cristãos vivos, fazendo deles verdadeiras tochas humanas para iluminar os seus jardins. Os registros apontam também que ele lançava os cristãos como alimentos para animais selvagens, num verdadeiro espetáculo público de pura carnificina humana. Seguramente podemos atribuir a Nero a morte de milhares de cristãos que viam nele um verdadeiro protótipo do anticristo. A carta é classificada como uma carta geral, enviada às igrejas espalhadas pela Ásia Menor, atual Turquia Ocidental. A mensagem visava advertir os cristãos para uma iminente perseguição e de como eles poderiam viver piedosamente, aguardando o dia do Senhor. Eram dias escuros para aqueles cristãos. O que se corria pelo império é que o povo cristão era o grande responsável por tudo de ruim que estava acontecendo em Roma. Portanto, essa carta de Pedro está endereçada a toda a comunidade cristã, como ele colocou aí no início dessa carta, dispersa por aquelas regiões. O verso 3 que nós lemos diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, irmãos, aqui poderíamos fazer já de início uma reflexão. Imagine que você recebesse a incumbência de escrever uma carta para cristãos em perseguição, em sofrimento.
Cristãos que estão pegando as suas coisas e simplesmente fugindo, sem saber para onde ir. Pessoas que estão com as suas vidas por um fio. Como você escreveria essa carta? Como você iniciaria essa carta? Penso eu, falando por mim, e creio que talvez a maioria de nós escreveríamos pedindo notícias. Como vocês estão? Vocês têm tido água? Vocês têm tido alimento? Aonde vocês estão? Vocês estão bem? Como estão as crianças? Afinal de contas, como está vocês? Ou como estão vocês? Para nossa surpresa, Pedro começa de uma maneira totalmente diferente. Pedro inicia a sua carta evocando uma oração ou uma bendição de graça. Pedro inicia sua carta evocando aquilo que os judeus entendiam como beracá, uma forma de bendição conhecida do povo judeu para designar um louvor de gratidão a Deus. Ao se dirigir à igreja que estava em iminente situação de provas e perseguições, Pedro nos mostra que o louvor jamais deve estar cerrado dos lábios dos crentes, não importa aonde e como eles estejam. É interessante, meus irmãos, porque nós temos essa, talvez, mania de demonstrar uma empatia, sem, em primeiro lugar, demonstrarmos louvor a Deus. Assim, ele mostra que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, embora aqueles crentes estavam dispersos pelo império, correndo o risco da própria vida, muitos escondendo os seus filhos, sem saber se um dia tornariam a vê-los, eles tinham uma certeza: eles eram a família de Deus, e Jesus era o seu verdadeiro Senhor, e não Nero. Destacando as bênçãos da aliança, Pedro confirma que os crentes gentílicos são participantes das promessas, as mesmas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó. O que Pedro está colocando nesse primeiro verso, no verso número 3, é que todos aqueles crentes que estão em fuga para salvar a sua própria vida, podem descansar na fidelidade do Senhor. Eles são família de Deus. Ainda que os poderes pudessem separá-los dos seus entes queridos, ninguém jamais os tiraria da família da fé, por causa da palavra de Deus, por causa da promessa de Deus. Portanto, para aqueles irmãos ouvirem isso, era um alívio, era uma segurança, era de fato algo que os encorajava, mesmo diante daquela tão severa perseguição, confiar em Deus. Saber que Deus era seu Pai e que Jesus Cristo era o seu verdadeiro Senhor. Esse louvor tem por fundamento a regeneração. Olha a continuação do verso 3. Conforme a sua misericórdia, diz o texto, ele nos regenerou. Você sabe qual é o significado da palavra regeneração? Regenerar é fazer nascer de novo. Se nós temos a palavra gerar, que é gerar de um nascimento, aqui nós temos a palavra regenerar. Nos termos do Antigo Testamento, são esses que receberam, segundo aquela profecia de Ezequiel, do capítulo 36, um novo coração. Eles nasceram de novo. Pedro interpreta como o fruto de uma semente imperecível, que é a palavra de Deus, que gera os filhos de Deus, que não nasceram segundo a vontade natural do homem, mas de Deus, conforme João capítulo 1, verso 13. Irmãos, isso nos traz essa certeza de que nós fomos regenerados. Não era possível, Pedro vai dizer também na sua carta, que nós não fomos gerados de novo, simplesmente por uma condição natural que herdamos dos nossos pais, mas nós fomos regenerados por uma semente imperecível, a palavra de Deus, e aqueles irmãos
ainda em perseguição, ainda em sofrimento, eram novas criaturas. Eles haviam sido gerados pela palavra de Deus. Esse regenerar os garantia também uma viva esperança. Olha aí a continuação. Ele nos regenerou para uma viva ou para uma esperança viva. Imagine você, aquelas pessoas ouvindo essa palavra, esperança. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar ao lado de alguém sofrendo muito. E essa palavra esperança, em alguns momentos, parece que ela, até a maneira que ela soa no nosso ouvido, ela traz um preenchimento no nosso coração. Esse regenerar, esse nascer de novo, garantia para aqueles cristãos uma viva esperança. E essa viva esperança tinha um fundamento. Qual era o fundamento? A ressurreição de Jesus Cristo. Irmãos, se há algo que crentes passando por tempos de prova, que crentes passando por duras provas, precisam se lembrar, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Isso significa que a última palavra não é da morte, é do Senhor. Isso significa que o cristão, ainda que morra, como diz o Evangelho, viverá. O que Pedro está colocando é que a ressurreição de Jesus é um fundamento seguro. Então ele diz que esta esperança tem um fundamento. Não havia, portanto, o que temer. Jesus ressuscitou e os filhos de Deus, por fim, também serão ressuscitados no último dia. O que Pedro está dizendo é que, embora muitos daqueles irmãos, como a história vai nos dizer, tiveram as suas vidas ceifadas, tiveram as suas vidas arrancadas dessa terra, as suas vidas estão em Cristo, guardadas, esperando aquele grande dia em que o nosso Senhor se manifestar. Jesus ressuscitou. Pedro assegura que ainda que nessa vida venhamos sofrer o fogo das provações, devemos nos alegrar, pois na medida em que participamos dos sofrimentos de Cristo, antecipamos a glória que há de ser revelada, e a nossa alegria será indizível, como ele diz no capítulo 4, verso 12. Nas palavras de Paulo, na versão King James, Romanos 8:18 diz: estou absolutamente convencido. Você algumas vezes está absolutamente convencido de alguma coisa? E quando nós estamos convencidos de alguma coisa, ninguém vai poder tirar ou roubar essa convicção. Paulo diz: eu estou absolutamente convencido de que nossos sofrimentos no presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. De forma que os cristãos daquele tempo precisavam receber essa mensagem, e como fundamento eles tinham a ressurreição de Jesus. O verso 4 diz assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Irmãos, a história vai nos contar que muitos daqueles irmãos perderam posses, perderam propriedades, perderam rebanhos, mas Pedro está dizendo para eles: há uma herança guardada nos céus para vocês. Essa esperança tem como prêmio a posse de uma herança. Quando Pedro fala dessa esperança viva, ele ainda traz um bônus: há uma herança. Pedro, sendo judeu, sabe que os filhos de Jacó herdaram a terra e receberam aquilo que lhes cabia como herança em Canaã. Agora Pedro, assim como os demais escritores do Novo Testamento, se refere a uma herança superior. Os crentes espalhados pelo império são informados de que melhor que receber um alqueire de terra em Canaã é receber uma herança nos céus, guardada, livre de toda contaminação, e que por isso jamais pode perecer.
Enquanto que a herança terrena se firmava em Israel permanecer fiel ao pacto, a herança do mundo por vir está firmada na perfeição da obra de Cristo Jesus. Irmãos, a herança do crente está firmada nos céus para sempre, porque a obra de Cristo foi plenamente cumprida. Que coisa inútil é receber uma herança que não tem mais valor. Uma vez eu conheci um irmão, e o pai dele tinha mania de esconder dinheiro. O pai faleceu, e um dia foram fazer uma reforma na casa, e descobriram atrás de uma estante, na sala, uma enorme quantidade de dinheiro, moeda que não valia mais nada. Que coisa inútil era aquilo. Um relógio oxidado, quem já recebeu um? Que parou no tempo, um amontoado de notas ou moedas que perdeu o seu valor, uma casa cujos ventos deterioraram suas estruturas e ela está prestes a cair. Não, irmãos, a nossa herança em Cristo jamais perderá o seu valor. Ela jamais será contaminada e ela jamais estará em perigo. Ela está segura por causa da perfeição da obra de Cristo Jesus. É curioso percebermos que muitos dos crentes que receberam essa carta tiveram seus bens terrenos confiscados pelo império. Muitos perderam tudo, mas afinal, onde estava o seu verdadeiro tesouro? Quem poderia então roubar deles aquilo que receberam de Deus gratuitamente? Ninguém. Eles perderam os seus bens, mas no céu não há saqueador. Eles perderam as suas posses terrenas, mas as suas bênçãos espirituais em Cristo Jesus estão intactas, guardadas, e ninguém pode tocá-las. Embora os poderes temporais possam usurpar suas prerrogativas e se tornarem inescrupulosos, assassinos, corruptos e perseguidores da igreja, aquilo que Deus nos prometeu está seguro e ninguém poderá nos destituir das ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite, o menorzinho entre nós não está aqui, mas talvez o mais velho sim. Nós somos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. E nós podemos perder tudo nessa vida, absolutamente tudo. Mas aquilo que nós recebemos em Cristo, jamais nos será tirado, jamais nos será arrancado, por nenhum poder, seja ele humano, seja ele espiritual, seja ele de que natureza for. Ninguém pode nos arrebatar da mão do nosso Deus. O verso 5 diz que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Enquanto eles peregrinavam, Pedro os lembra de permanecer na fé, pois o poder de Deus, o mesmo que ele exerceu, ressuscitando Jesus dentre os mortos, os guardaria até o último tempo. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me perguntei pela minha jornada, pela minha caminhada, como eu ainda estou de pé. Você já se fez essa pergunta? Você já olhou para si e você já passou por provas na sua vida que você diz assim, eu não sei, às vezes a gente está conversando com alguém e ele diz assim, eu não sei como eu consegui passar por aquilo tudo. Pedro sabe, é o poder de Deus, o mesmo poder que ele exerceu ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos, nos guardará até aquele último dia. Em momentos assim, todo mal, nesse dia nós devemos lembrar, será julgado, toda injustiça receberá sua devida punição. O povo de Deus, sua nação eleita, o reino de sacerdotes, como Pedro fala no capítulo 2, serão um dia
reunidos ao Messias conforme as promessas recebidas. Aquelas pessoas que Nero mandou queimar, aqueles irmãos que foram devorados por aqueles animais, todos os crentes de todas as épocas, que esses homens juravam terem exterminados, um dia eles o verão ressuscitados na presença do nosso Senhor. Em momentos em que as lutas se agravam e o horizonte se empalidece, é preciso lembrar que pelo poder de Deus seremos guardados até aquele dia. Você está passando por uma dura prova, você está passando por provações, por privações. Lembre-se, o poder de Deus te guardará. Ninguém moverá um fio do seu cabelo sem que Deus não o permita. Muitos dos santos naquele tempo vagaram sem destino, sem morada certa, como que buscando abrigo nesse mundo hostil e quebrado pelo pecado. Um clássico da literatura cristã, escrito por John Bunyan, ele diz assim: eu procuro, se referindo ao peregrino, uma cidade cujo construtor e criador é Deus. A inspiração é Abraão, que peregrinou pela terra prometida, mas aguardava uma cidade cujo edificador é Deus. E nós somos filhos de Abraão. E como filhos de Abraão, nós sabemos de onde saímos. E Abraão também sabia de onde saiu. Mas ele não sabia para onde ia. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Ele procurava uma cidade que descia dos céus, cujo edificador é Deus. Os crentes peregrinos, embora não tivessem morada certa, são lembrados de que eles são pedras espirituais que estão sendo edificados como um edifício, uma verdadeira casa espiritual. Imagine você, eles lendo essas coisas, e olhando para si mesmo e dizendo: nós não temos nem onde morar, mas nós estamos sendo edificados como uma casa para Deus, como um edifício espiritual para o nosso Deus. Pedro chama a se alegrarem na medida em que eles participavam dos sofrimentos de Cristo, como eu já afirmei, capítulo 4, verso 13. Amado irmão, todas as vezes que nós, crentes em Cristo Jesus, estamos passando por provas, nós precisamos dar testemunho de que um novo mundo está por vir. Tem mais ou menos uns 8 anos que Deus me deu o privilégio de caminhar com irmãos em doenças terminais. E uma coisa me aconteceu e me marcou para sempre. Ao deixar um irmão no hospital, nos seus últimos minutos de consciência, o pastor Augusto estava comigo nessa oportunidade. Aquele irmão, pouco antes de perder a sua consciência, eu deixando aquele hospital por volta de 3 horas da manhã, ele olhou para mim e disse assim: irmão, dirija com cuidado, é perigoso dirigir nesse horário. Eu olhei para ele e no meu coração eu pensei: ele está nos seus últimos momentos de vida, mas ele está preocupado comigo. Como não lembrar de Jesus, naquela cruz, olhando para João e sua mãe e dizendo: mulher, eis aí teu filho. Irmãos, eu não sei o que cada um de vocês está passando, mas deem testemunho de que vocês são filhos de Deus, que vocês não estão confiados, que nós não estamos confiados quando tudo vai bem por aqui. Porque por aqui, ainda que as coisas possam ir muito mal, lá todas as coisas irão muito bem para a glória do nosso Deus. Mas afinal, qual seria o motivo pelo qual os cristãos perseguidos e exilados poderiam enfim se alegrar? O modelo é Cristo. Quando nós pensamos nos crentes dispersos pelo mundo, nós não podemos nos esquecer do maior exilado que andou por essa terra. Aquele que disse que o Filho do Homem não tinha lugar onde repousar a sua cabeça, e experimentou o maior exílio na sua descida dos céus,
na sua encarnação, na sua humilhação, na sua paixão e na sua morte. Paulo narra isso em Filipenses capítulo 2, quando diz que Cristo, sendo Deus, não usurpou a sua condição de ser Deus, mas esvaziou-se até a morte e morte de cruz. Aqueles crentes em perseguição estavam mais uma vez dando um testemunho claro de que eles eram a continuidade da história de Cristo nesta terra. Meu irmão, por mais que você enfrente lutas, por mais que você enfrente situações desafiadoras, saiba disso, nenhuma delas se compara a esta grande história, a história do Filho de Deus, que um dia deixou a sua glória, esvaziou-se, esteve entre nós como homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, por amor a mim e a você. Quando você achar que a sua dor é muita, que o seu sofrimento é muito, lembre-se de Cristo Jesus. Lembre-se que eu e você éramos pecadores e inimigos de Deus, mas Ele é santo, Ele é justo, mas ainda assim, Ele deu esse exemplo de verdadeira humildade para nos abraçar e nos reconciliar com Deus. Em sua condição de forasteiros, os cristãos demonstravam não haver morada certa neste mundo, mas seu viver piedoso antecipavam as glórias futuras de um novo mundo por vir. Como eu disse, a passar pelo sofrimento, os cristãos têm a oportunidade de dar testemunho de um mundo de paz, justiça e alegria que virá. Qual a maior dor que o ser humano pode passar? Eu penso que a dor do luto seja a maior delas. Só quem perdeu alguém pode dizer o quanto isso dói. Mas essa dor tem prazo de validade. Porque um dia nós veremos todos os nossos entes queridos que partiram no Senhor. O que nos garante isso, irmãos? Como nós afirmamos que nós estaremos em novos céus e nova terra? Às vezes nós falamos, Jesus ressuscitou, e glória a Deus por isso. E sabe o que isso assegura? Que na verdade, tudo está consumado, como o nosso Senhor proclamou na cruz do Calvário. Meu amado irmão, minha amada irmã, novos céus e nova terra estão garantidos, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A nossa vida eterna está garantida, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. O dia em que nós estaremos diante dele e toda lágrima será enxugada, está garantido, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. É por isso que o Evangelho é muito maior do que qualquer outra filosofia, do que qualquer outra religião. Nós estamos falando que o nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário, não está no túmulo, e Ele foi visto por muitos quando ainda esteve por aqui, e os testemunhos estão registrados para que eu e você verdadeiramente venhamos a crer. Jesus está assentado à destra de Deus nas alturas. Concluindo, eu gostaria de fazer algumas aplicações para nós, aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Em tempos de crises e lutas, somos tentados a silenciar o nosso louvor. Pedro nos lembra que o louvor deve sempre estar presente na vida dos cristãos. Como anda o seu louvor? Você tem tido gratidão a Deus? Você tem louvado a Deus? Ou por causa das lutas, a sua boca está fechada, o seu coração está travado? Louve a Deus. Bendiga o nome do Senhor.
Assim como Pedro começa essa carta encorajando esses irmãos a louvar o nome do Senhor, não importa qual a sua condição, louve a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é justo e porque a sua misericórdia dura para sempre. Não importa o que aconteça, não importa o que nos sobrevenha, não importa o que há de vir sobre nós, Deus deve ser louvado em todo tempo e em toda e qualquer circunstância. Pedro nos lembra que o sofrimento do cristão é participar dos sofrimentos de Cristo. O nosso chamado, portanto, é encenar a história de Jesus hoje, diante de homens e diante de anjos. Somos discípulos de Jesus. E a nossa história, a nossa vida, deve refletir a vida do nosso Senhor, a vida do nosso Mestre. Os cristãos, para Pedro, são aqueles que buscam uma pátria superior, que embora nesse mundo possam sofrer perseguições, provações e tentações, sua verdadeira esperança está nos céus, em Cristo Jesus. Irmão, como nós, como crentes, precisamos nos lembrar. Paulo diz que se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. E se há algum crente aqui essa noite, que a sua esperança nesta vida está limitada a alguma situação que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo te convença, que o Espírito Santo te conquiste nesta noite, porque a nossa verdadeira esperança está nos céus, em Cristo Jesus. Oramos pelos políticos, irmãos, mas a nossa esperança não são os políticos. Cuidamos do meio ambiente, mas a nossa esperança não está em resgatar todas as coisas. A nossa esperança está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor. E por último, eu gostaria de me dirigir também àqueles que ainda não são cristãos. Talvez você não tenha encontrado seu lugar nesse mundo. C.S. Lewis disse certa vez que se encontramos prazeres nesse mundo, incapazes de satisfazer plenamente nossas almas, a resposta mais provável é que talvez nós tenhamos sido feitos para um outro mundo. É tão triste vermos pessoas em agonia existencial. Pessoas que, como aqueles homens de Atenas, em Atos capítulo 17, estão tateando no escuro, procurando Deus, sem esperança, procurando satisfazer a sua alma nas drogas, na prostituição, na pornografia, nos jogos de azar. E quanto mais eles jogam, quanto mais eles se drogam, quanto mais eles prostituem, o buraco aumenta. Porque eles ainda não perceberam o que Salomão percebeu. Deus plantou a eternidade no nosso coração. E não há nada nesse mundo capaz de nos satisfazer, senão Cristo Jesus. Eu queria te fazer esse convite. Venha para a jornada dos peregrinos, onde Cristo nos conduz a uma nova vida, e a novos céus e nova terra. Assegurados, nós estamos, porque Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Amém? Deus nos abençoe.